Então, nosso tema de hoje é poesia e ritmo, não é? Eu venho insistindo nisto, que não é necessário que haja, quando você diz um poema, que você acentue, ou melhor, que você carregue nas emoções, não é? Porque a própria estrutura do poema já, né, nas suas sonoridades, as palavras usadas pelo poeta e no ritmo dele, e claro, no seu sentido, as emoções já estão, vamos dizer assim, significadas. O poema ele já está carregado não propriamente de emoções, mas de elementos formais que, captados por nós, né, ressoam na nossa alma e geram emoções. Quer dizer, quem tem que se emocionar, eu digo isso muito para os alunos de teatro, quem tem que se emocionar é o público, e não você, ator. Não é? Pelo contrário, se você como ator se emociona, é muito fácil você perder a mão, não é? Porque ao invés de estar formulando, né, realizando uma estrutura formal significativa, uma obra de arte, você começa a sentir as emoções, né, que resultam da percepção dessa obra. Não que você não possa se emocionar, você pode, mas tem que estar sempre muito atento para que essas emoções não interfiram na forma da obra. Não é? O que em geral um ator sente, assim como um músico, um cantor, é o prazer da ação precisa, bem feita, realizada com precisão e com uma definição clara, né? Ou seja, você realizou aquela forma como ela estava prevista, ensaiada, otimamente, e isto resulta na emoção na plateia, né? E isto vale também para a poesia. A diferença primeira é que quando você diz um poema, as emoções estão mais na estrutura formal, ou seja, nos sons, no ritmo e no sentido do poema, do que na sua voz, né? A sua expressão, ela pode e deve acontecer também, mas ela é sutil, ela não pode ser carregada, né? Quer dizer, pelo menos da maneira como eu vejo a coisa. A gente vê muitos atores, e outro dia eu comentava, né, numa outra live, que os poetas, pelo menos alguns poetas, sim, Muriel, vale para a dança também, sem dúvida nenhuma, para todas as artes performáticas. Então, que alguns poetas, bons poetas brasileiros, num post de um deles, que é o Emanuel Santiago, comentavam isto, que os atores ficam carregando, ficam interpretando, mas o que eles, poetas, chamam de interpretação, eu, ator, chamaria de superinterpretação, de exagero. Porque a interpretação, na verdade, outro dia eu ainda botei um post em que eu dizia isto, que intérprete quer dizer mediador em latim, né? Então você é um meio e você não pode se sobrepor à obra que você está mediando, traduzindo, interpretando, né? Agora, existe um outro erro, e aqui nós entramos mais na questão do ritmo,
que as pessoas fazem, que é tratar o ritmo, especialmente nos poetas, nas poesias, vamos dizer, mais tradicionais, nas poesias com um metro definido e que se repete, não é? Como, por exemplo, nos poemas homéricos, em Camões, Bilac, nos clássicos, né? Em geral você tem isso, mas também nos modernos, Vinícius de Moraes, os sonetos, né? Geralmente eles têm uma medida, são decassílabos ou heptassílabos, né? Eles têm um certo número de sílabas em cada verso, não é? E essas sílabas elas também são divididas em sílabas tônicas e átonas. Ou na tradição grega, onde se pensava mais em longas e breves, não é? É que a tônica em geral ela se torna um pouco mais longa, não necessariamente, e a átona se torna um pouco mais breve, né? Quando você diz, eu peguei aqui e deixei aberto um poema do Camões, né? O famoso Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças, né? Que é em decassílabos. Então você tem, se você for contar as sílabas, né? Você vai ter busque amor, novas artes, novo engenho, 10 sílabas, certo? Busque amor, novas artes, novo engenho. A última sílaba que se conta dessa maneira é a tônica, e portanto o NHO de engenho aqui não conta como numericamente, né? Eu não vou falar sobre a teoria disso, porque eu deixo isso para os poetas que estudam isso com muito mais profundidade. Eu confesso que não me interesso por essa teoria, porque já está lá no poema a sua estrutura rítmica e a gente procura captar nisto. É bem verdade que existem alguns poemas, como o próprio Camões, do próprio Camões, onde você tem que estudar um verso, né, para ver como é que ele cabe nessa estrutura de 10 sílabas, porque às vezes parece que ele é maior. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Mas voltemos ao Camões aqui. Então você tem, neste caso aqui, ó, vamos ver quais são as tônicas, né? Geralmente, no decassílabo, você tem a sexta e a décima, como regra, são tônicas. Né? E depois pode ter uma tônica na segunda, na terceira. Vamos ver aqui neste caso. Como nós não temos como botar o texto aqui, eu vou ficar em cima de um verso para que vocês memorizem fácil esse verso e a gente aprofunde a questão. 1, 2 versos. Então vamos lá. Busque, para começar, se você ler, busque amor, novas... Vai dar errado já, vai dar 11. Busque amor, novas artes, novo engenho. Né? Então, mas nesse caso aqui, naturalmente você não vai dizer busque amor, você não vai separar o E do A. Então a gente, quando fala isso, em geral já acerta dizendo busque amor, 3 sílabas. Busque amor, novas artes, novo engenho. Busque amor, novas artes, novo engenho. É essa a estrutura rítmica desse verso. Vamos ver o segundo. Eu vou ler como está no Camões, que eu acho que é os sons que ele escolheu na época, né? Pera matar-me, e nó, aqui não daria certo, ó, pera matar-me, nó, aí sim, então, matar-me e o E, que junta com e novas esquivanças, ele vai ser uma sílaba só.
para matar-me novas esperanças. Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças. E voltando agora ao início, quando eu peguei o poema, eu dizia que muitas pessoas acentuam agora não é a expressão, mas acentuam os elementos rítmicos. E, pior, tratam-nos de uma forma, vamos dizer assim, tratam-nos com a medida igual, como ela é, vamos dizer, abstratamente. Abstratamente você tem pá, 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 né? Pá, 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 pá. Se você pegar essas estruturas que são feitas com duas sílabas, né? Pá, pá, a primeira forte e a segunda fraca. Pá, 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 pá. Se você acentua isto com a medida sempre igual e reforçando o elemento rítmico, a coisa fica falsa, fica cristalizada, fica dura. Vou ver se consigo fazer aqui. Busque amor, novas artes, novo engenho. Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me novas esquivanças. Se reforça agora não a expressão que seria algo como busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças. Claro que eu estou fazendo muito ruim. Um bom ator faz melhor que isso. Mas em vez de acentuar as emoções, você acentua a rítmica, as átonas particularmente, né? Que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. O que te chega é a divisão rítmica, é o elemento rítmico, e você perde o sentido do poema, né? Eu li os outros dois versos, ó, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Que mal me tirará o que eu não tenho. Né? Agora, essa estrutura também já está nas palavras. Você vai ter que ter um certo cuidado quando você tem um poema mais complexo em termos de construção rítmica, para que primeiro você capte, identifique a estrutura pensada pelo poeta. Feito isto, agora você tem que ir, vamos dizer assim, para um registro orgânico, né? Eu prefiro, vocês já me viram usar essa expressão orgânico em vez de natural, e eu prefiro a expressão orgânica, porque o orgânico refere-se à vida, à estrutura de um fato vivo, enquanto natural a algo que cresce naturalmente, sem o trabalho humano, né? Então a fala, por natureza, não é natural. Ela tem uma dimensão social, de aprendizado e de desenvolvimento através do estudo e da prática. Então não é natural, você não diz naturalmente um poema, mas você pode dizê-lo organicamente, né? Então, como eu dizia, você, para dizer o poema, você tem que ir para um registro mais orgânico e não
acentuando apenas um dos elementos materiais da estrutura do poema, que no caso é as sílabas fortes e fracas, ou tônicas e átonas, ou longas e breves. Então, se você disser busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me e novas esquivanças, você vê que tem uma vírgula aqui, especialmente depois do para matar-me, que pede uma pausa. E que se você está pensando só no ritmo, você vai comer essa pausa. Até porque você pensaria, se está com um pensamento desse jeito, não é? Que isto quebraria o ritmo. É como alguém que pegasse uma melodia, especialmente você vê maestros fazendo isso. Por que um grande maestro, aonde um grande maestro se distingue de um maestro mediano? Uma das coisas é exatamente no andamento rítmico, no andamento e no ritmo imprimido a melodia, a sinfonia. Então há uma sutil mudança no andamento. E um jogo com o ritmo que no papel, seja o papel da partitura, seja o papel da poesia, na escrita, está dividido, vamos dizer assim, mecanicamente, a gente poderia dizer, formalmente, mas sem trazer isto à vida. Não é? Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Aqui, mesmo que você já dê uma certa intenção no que está dizendo, o ritmo é tão avassaladoramente forte que o ouvinte não capta o sentido do poema. Capta, mas inclusive ele tem que raciocinar para captar, não para capar, mas para captar o sentido. Ele não capta imediatamente. Até isso merece um parênteses. Porque a obra de arte é para ser entendida de parte do público, do receptor, intuitivamente. As grandes obras de arte, você não precisa raciocinar para entendê-las. Para entender o que o artista, o que o poeta, o que o músico está transmitindo. Você capta imediatamente, sem raciocínio. Nos maus poetas, nos maus artistas, isso não acontece. Muitas vezes a forma é indefinida, ela não tem um poder de comunicação alto, e portanto você ouve e você tem que pensar o que mesmo que quer dizer. Você tem que raciocinar sobre o dito para entendê-lo. É sutil, mas essa é uma diferença radical. E hoje em dia, então, que as pessoas complicam muito seus pensamentos e, ao mesmo tempo, tratam as formas das artes de maneira simplista, esquemática, né? Você tem um esquema só e você precisa raciocinar para entender. Isso é comuníssimo. Então, nessas manifestações mais assim, quer dizer, alguém que picha uma estátua, aquilo ali você não tem nada a captar na obra em si, então a obra é simplesmente um estímulo para te levar a raciocinar sobre coisas que o artista quer, sobre as quais o artista quer que você raciocine, né? Então, voltando lá ao Camões, se você disser busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me
e novas esquivanças. Que novas esquivanças eu deixei no ar, né? Eu pus umas reticências onde não tem. Então eu errei aqui. Né? Como se eu fosse dizer ainda outras coisas, né? As quais o amor está buscando. Busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me, e novas esquivanças, e mais isto, e mais aquilo. Mas no caso não, esses esquivanças termina a relação de coisas que o amor busca para dizer que não pode tirar-me que este amor não me pode tirar as esperanças. Até porque eu quase nem tenho esperanças, vai me tirar o quê? É isso que o Camões está dizendo, não é isso? Então vamos lá. Busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me, e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Aqui eu tomei a liberdade de modificar a estrutura rítmica do poema, porque o que não deve ser acentuado em princípio, ó, que mal me tirará o que eu não tenho. E eu disse, que mal me tirará o que eu não tenho. Eu coloquei uma tônica a mais. Mas isso é interpretação. Não é você você pode até modificar a forma sendo fiel ao poeta, porque um poema ele quer dizer muitas coisas, né? Como diz aquele poema do Mário Quintana, né? Não pergunte a um poeta, eu não me lembro do verso direito, mas não pergunte a um poeta o que quer dizer o seu verso, a sua poesia. O poema sempre fala de outra coisa. Então não há problema em que você reestruture, que você crie novos sentidos até. Isto aí é interpretação ainda. Né? Então, o meu problema não é com a interpretação, com a liberdade de interpretação. O meu problema é com uma interpretação exagerada, histriônica. Ou então essas que são exageradas no sentido da marcação rítmica. E nos épicos isso é muito comum. Né? Deixa eu pegar, porque aí eu vou aproveitar e fazer um comentário sobre os Lusíadas também. Que essa noite eu ia gravar, até por conta desta live aqui, os primeiros cantos dos Lusíadas, mas acabei não fazendo. Nos próximos dias eu vou achar um tempo para fazer isso. Então é muito comum o cara atacar então um poema épico, isso com a Ilíada, a Odisseia, né, a Eneida, enfim, você vai encontrar com mais frequência, e com os Lusíadas também, portanto, né, o cara atacar as armas e os barões assinalados, também é um decassílabo, as armas e os barões assinalados, tá certo? Mas se você ler as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, ninguém aguenta. Não é mesmo? Quer dizer, o cara diz do que ele está falando e o que esse cara quer. Não enche o saco. É difícil, porque se você for por um tom, mesmo dentro do Camões, que já é, né, vamos dizer assim, tem um formalismo de alto nível, né? Mas se você for ler como Busque amor, novas artes, novo engenho, vai ficar aquém um pouco do que o poema está pedindo mesmo. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana. Você diz, legal,
Ele está falando sobre as armas e os barões, né, os grandes nobres que fizeram as navegações, mas cotidianizou, vamos dizer assim, o poema, e ele deixou de ser épico, né? Então, ele exige uma elocução, uma fala, num grau mais alto de tensão, vamos dizer assim, e de formalização. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da ainda além da Taprobana, passaram ainda além da Taprobana. Você percebe que é preciso um tom um pouco mais alto. Você está cantando, como ele mesmo vai dizer no final da segunda estrofe, né? Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Muito bem. Então, acho que com isso estou aberto ainda para algumas perguntas. Nós temos ainda uns 10 minutos para conversar. Mas antes de responder possíveis perguntas, eu vou falar de um verso aqui dessa segunda estrofe. E por isso, para dizer um poeta como Camões, você vai precisar de um maior cuidado do que poesia mais contemporânea. Aliás, eu vou fazer outra coisa, já que temos um tempinho a mais ainda, do que eu já estava prevendo, que é pegar um poema já moderno, que tenha, vamos dizer, um mesmo grau não, a mesma estrutura, é que eu estou procurando aqui enquanto penso e aí fica mais difícil. A mesma estrutura formal, ou seja, são poemas, e isto é um ponto importante de salientar. Trabalhe, se você quer falar poesia, trabalhe com formas consagradas, com formas estruturadas, um bom tempo, captando essas formas, procurando maneiras de transmiti-las, né, de dizê-las, para depois começar a falar verso livre. Porque ali não é que não tenha ritmo, mas o ritmo é mais complexo. Não é? O poeta está pensando de outra maneira sobre o poema, ele não tem aquela divisão homogênea, né, das quantidades. Né? O que é um perigo, porque, como eu disse ali, vendo do Camões, né, busca amor, novas artes, novo engenho, para matar-me, e novas esperanças. Tem uma pausa ali que não está registrada no papel, não é? E que você pode fazer maior ou menor. Depende o quê? Depende do seu gosto, vamos dizer assim, enquanto poeta. Agora falando do recitador, né? Augusto Meyer. Gota de luz no cálice de agosto. Sábia, lúcida, calma o desengano. Gota de luz no cálice de agosto. Sábia, lúcida, calma o desengano. Percebem? Quando você vai dizer essa estrutura de átonas e tônicas, ela é um apoio para a fala, mas ela não deve se sobrepor à fala. Papá, 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 papá. Né? As armas e os barões assinalados. Coisa horrível.
Então eu ia chamar a atenção para um verso aqui, o quarto verso da segunda estrofe, né? Eu vou ler os 4 primeiros para você entender aonde ele chega aqui. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé e o império, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. Se você ler esse verso assim, você vai ter um verso de 12 sílabas. De África e de Ásia andaram devastando. 13. De África e de Ásia andaram, comendo aquele ali, né? De África e de Ásia andaram devastando. 12 sílabas. Entretanto, nós temos aqui um poema épico com o rigor de decassílabos. Então, como é que se diz isso aqui? Você tem que juntar o de África, o de África, em uma sílaba só. De África e de Ásia. Peraí. O segundo não deu certo. De África e de Ásia andaram devastando. Está dando 11. Tem alguma coisa errada. De África e de Ásia, de África e de Ásia, de África e de Ásia andaram tá vendo? De África e de Ásia andaram devastando. De África e de Ásia andaram devastando. De África, que eu contando junto eu não consigo. Mas deu para entender o problema, né? Então, às vezes, se você disser de uma forma, vamos dizer, ingênua, né, direta, versos de poetas clássicos cuja poesia tem uma estrutura, às vezes, mais complexa, você vai errar. Agora, não existe lei que te obrigue a respeitar isto dizendo um poema. Desde que, ao dizer da África, o Wagner diz aqui, oi Wagner Schadek, que é um grande poeta, ele me corrige, me ajuda aqui, da África e da Ásia da África e da Ásia, não, aí, da África e da Ásia devastando. Deixa o problema aí com vocês, não vou decupá-lo, senão nós vamos perder tempo. Mas é um verso complicadíssimo, tanto que eu tentei gravar, parei aqui e digo, eu vou ter que resolver ainda isto, e acabei não fazendo a gravação. Alguém outro dia me mandou mandou nas perguntas aqui, dicas para gravar, que a pessoa estava com um projeto de gravar os Lusíadas. A dica são essas que eu estou dizendo. Se você domina já esses elementos rítmicos e sonoros que eu estou apontando, e de andamento, eu sempre lembro, não confunda. Não deu, Wagner, não deu exatamente. Estou conversando aqui com o Wagner, agradeço a tua presença aqui também. É sempre uma honra ter poetas que sempre venha acompanhando meu trabalho e eu os deles. E é uma alegria que a gente esteja fazendo alguma coisa na arte brasileira em relação à poesia. O Marra Signorelli, que é outro poeta, está dando da Ásia andar, de África e da Ásia andar, né? Precisa juntar as átonas e tônicas nessa passagem aqui. De África e da Ásia andaram devastando. De África e da Ásia, não é isso? De África e da Ásia andaram devastando.
Conseguimos. De África e da Ásia andaram devastando. De África e da Ásia andaram devastando. Então é isto. É complicado às vezes, especialmente com Camões, né, com Homero, enfim, a gente pegar a tradução do Carlos Alberto Nunes, do Homero, por exemplo, já que imagino que a maioria de vocês, e eu poderia dizer de nós, isso, Marra, agora acertei, né? Que a maioria de nós não leia grego diretamente, fale em grego, mas as traduções do Carlos Alberto Nunes, por exemplo, da Ilíada, da Odisseia, oferecem esse nível de dificuldade aí. São um ótimo exercício, né? Mas para quem já fez exercícios com poemas mais simples, os sonetos de Camões são ótimos, mas nós temos mesmo em brasileiros uma grande gama de versos de poetas que trabalham com formas fixas e que nos dão a você material para esse tipo de trabalho. Trabalhe nisso tecnicamente e depois também, quando vai dizer o poema, esqueça isso. Depois, no caso do Camões, tem que dar estudado para acertar essas divisões mais complicadas. Mas depois, quando vai dizer, isso já tem que estar incorporado em você. Né? Gota de luz no cálice de agosto. É isso que você tem que dizer. Me dá a imagem que o poeta colocou ali. Né? E pela tua intimidade com as questões sonoras e rítmicas e de andamento do poema, intuitivamente você encontra a maneira de dizer. Né? Voltemos ao Camões ali. Não, está no mesmo arquivo aqui. Desculpem. Voltemos ao Camões que eu pegava antes. Está um pouco mais embaixo. Eu estou usando aqui um arquivo em que eu coloquei lá no curso Arte, leitura em voz alta, exatamente com uma sequência, são 60 poemas com um grau progressivo de dificuldade para os alunos trabalharem. Né? Busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido o lenho. Mas enquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde amor um mal que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Você percebe que o andamento muda ao longo do poema. Você não está na mesma velocidade. E você está jogando com as pausas que não estão escritas diretamente no texto, graficamente considerado. Estamos no nosso tempo, vou terminar por aqui, rapidamente assim, para não ser cortado pelo Instagram, nos meus 45 minutos de direito. Muito obrigado pela presença de todos. Não esqueçam que amanhã à meia-noite é o último dia para comprar os cursos lá no meu site, que depois nós vamos fechar por um tempo indeterminado. E agradeço muito a presença de todos. Vou voltar a fazer, coloquem temas para as lives, que eu vou fazer uma live por semana, tratando dos temas que vocês sugerirem, tá bom? Vejo que alguém me pede aqui que eu fale sobre a métrica na Divina Comédia, a terça rima. Eu vou procurar falar, vejam, não me tomem por um estudioso de poesia, assim, nesse nível aí, que isso aí eu posso fazer talvez uma live com algum de vocês, poetas que estão aqui, né? Vamos fazer isso? Então, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima live. Fiquem com Deus.